A poeta baiana Kátia Borges uma vez escreveu: sem dizer nada sinto que impeço, que ela se abra e me devore. E como ao fruto que ofereço, em sumo carne, língua, dedos, fruto hétero do amor que teço, terço que rezo, preenche de sim, nu de razões ou de adereços. Eu sou a Rai e está começando mais um Sobre a Escrita. Três mulheres negras que tentam diariamente viver de uma arte que não faz espaço para elas como deveria. Duas delas naturais do Rio de Janeiro e a outra do interior de Minas Gerais. São mulheres jovens e corajosas ao ponto de não terem medo de expor o amor que sentem e como o sentem. São mulheres capazes de criar um mundo onde se é possível amar e ser amado e ser bem-sucedido nesse amor. Essas mulheres são as afro-sáficas. Eu estou me falando de Lívia Ferreira, Amanda Condazzi e Lili Lua. E a minha conversa hoje é com elas. Bom, ouvintes, vocês que ouviram esse quadro nas vezes anteriores sabem que quando eu faço essas entrevistas, geralmente eu pego um escritor de um livro de cada vez. Mas hoje eu vou fazer um negócio inédito nesse quadro, que é entrevistar três mulheres sobre três livros diferentes. Por quê? Porque eu sou doida. Já que as três estão participando do mesmo financiamento coletivo e serão publicadas pela mesma editora, que é a Seliga Editorial. Oi, parceira, tudo bom? Então eu vou fazer 4 perguntas e as três vão responder as 4 perguntas, uma de cada vez, e cada uma sobre o seu livro individualmente. Bora lá! Eu quero agora os títulos e uma breve sinopse de cada livro de vocês, sem spoilers, tá bom? Deixa o povo se surpreender depois. E eu quero saber também, se possível, de onde veio a inspiração principal para essas histórias. Mandem ver. Oi, gente, eu sou a Amanda Condazzi, eu sou autora de O Amor na Porta ao Lado. E primeiro eu vou falar da inspiração e depois eu vou falar da sinopse. Bem, a inspiração vieram de 2 lugares diferentes, mas no final eles se casaram. O primeiro é que eu tenho uma amiga e ela é cozinheira. E ela gosta muito de cozinhar e tudo mais, enfim. Eu gosto muito de ver ela cozinhar. E, enfim, tipo, eu nunca tinha contato com uma pessoa que cozinhasse tão perto, assim, né? E aí, toda vez que a gente se vê, nossos encontros sempre são permeados, tipo, ela cozinhando, ou a gente fazendo comida, ou eu atrapalhando ela na cozinha, enfim. E aí, tipo, essa foi uma das primeiras inspirações, sabe? E eu também nunca tinha lido um livro com uma cozinheira, assim, sabe? E a outra inspiração da história foi um casal de criadores de conteúdo que eu sigo no TikTok. Elas estavam fazendo uma live, e aí uma delas é cozinheira profissional, né? A minha amiga não trabalha com cozinha, ela só gosta de cozinhar, fez curso, mas não é a área que ela trabalha. E elas estavam numa live no TikTok, tinham poucas pessoas e, tipo, a gente estava super conversando. E aí eu falei que eu sou escritora e tal. E a menina que é cozinheira falou assim: por que você não escreve um livro com uma cozinheira de protagonista? E aí eu pensei assim: nossa, eu já estava com essa ideia na cabeça por causa dessa minha amiga. E aí você me deu essa ideia, então ótimo, vou fazer o seu pedido. E aí nasceu o Amor na Porta ao Lado, que é a história da Beatriz, que é uma digital influencer, e da Luana, que é a cozinheira. Elas são vizinhas e elas são pessoas diferentes, né? A Luana, ela é mais fechada, ela é mais low profile, e a Beatriz é completamente high profile, né? Porque ela é uma digital influencer, então ela fala muito sobre a vida dela, enfim. E aí, só que a Beatriz está passando por um momento, assim, delicado na carreira dela, que eu não vou dizer o que é, porque não é spoiler, mas enfim, vou guardar a expectativa do
A Beatriz está passando por um momento delicado na carreira dela e ela vai ter uma oportunidade de mudar de vida, assim, né? De dar um gás para a carreira dela. E, para isso, ela vai ter que fingir que namora uma outra pessoa. E essa outra pessoa vai ser a Luana. E aí é isso. Eu vou falar mais. Não, eu vou falar spoiler, eu sou muito fofoqueira. Então, é isso. Aguardem nos próximos capítulos. E aí, galera, meu nome é Lívia Ferreira, ou Afro Caminhão. Eu sou autora de Fica Tudo Bem, o livro aí com os outros 2 livros incríveis no Afrosáficas. E, bom, falar de inspiração, né? A inspiração do Fica Tudo Bem é de mulheres de 30 anos, na casa dos 30 anos. Que essa é uma idade bem complexa, assim, que você é bem cobrada pela sociedade de ter sucesso e ter uma boa carreira e ter um relacionamento estável. E a Maia é essa mulher desfeminilizada, preta, gorda, que trabalha em 2 empregos. Um é um emprego formal e o outro é o emprego dos sonhos dela, o emprego que ela sempre quis. E a sinopse é mais ou menos, algo muito ruim acontece, ela perde o sonho da vida dela e isso deixa ela bem desmotivada em relação ao mundo mesmo. Para ela tanto faz se explodir, se extraterrestres ocuparem a Terra. E é nesse momento que ela conhece a Phil, a Kim e a Khan, que são 3 ETs, mas ela não sabe que elas são. E essas extraterrestres, elas vão para a Terra porque o planeta delas está correndo perigo, que é Gaia. Então, elas vão para Varginha. Então, a história é baseada aí também no mito do ET de Varginha. Para quem é de Minas Gerais vai saber do que eu estou falando. Não seja de Minas também, porque é uma lenda, uma história bem famosa. E elas acabam se deparando com essa mulher que é bem parecida com elas e a história se desenrola aí através desse contato e elas entram num dilema. Ou elas explodem tudo ou vão procurar um outro lugar para morar. E é basicamente isso. A inspiração, como eu disse, foi nessa imposição aí da sociedade em que a gente precisa ser um ícone aí aos 30 anos, o que não é verdade, mas rola uma cobrança interna. E para falar a verdade, também foi baseado em mim, porque eu tô aí eu tô na casa dos 30 e às vezes bate algumas coisas. E, como sempre, a inspiração também em mulheres desfeminizadas que eu já cruzei pela minha vida. É isso, a história é sobre nunca perder de vista um sonho. Basicamente é isso. Que ótimo! Escritoras e suas manias de escrever sobre si mesmas de um jeito muito desfigurado. Eu faço isso também, não tô julgando, não. Ah, eu vou mentir? É inspirado em mim não também, mentir, vou fazer o quê? Não tem que mentir mesmo. Por que vocês acham que todas as minhas personagens femininas têm mais de 1,90m? Porque a Rayane tem mais de 1,90m, poxa. É só por causa disso. É só Fora por causa que quando disso. você se inspira em você, a história flui, às vezes, melhor do que se não tivesse, sabe? Exatamente. E também você consegue representar formas que você nunca viu uma história antes. Eu imagino que, quando eu conversei com a Amanda da primeira vez, estava falando de corpos gordos na literatura, né? Uma das coisas que ela mais falou foi que ela estava querendo se ver em mais histórias. Então ela foi escrever sobre si mesma para conseguir se ver. Exatamente. E segue sendo assim, né? Porque toda história tem um pouco do escritor, né? Não vamos dizer que não é mentira, mas a gente que cresceu sem se ver em nenhum aspecto, hoje, quando a gente tem essa oportunidade de escrever, a gente quer escrever pra gente, a gente quer se botar na história. Ou a gente quer escrever para aquela pessoa do passado, sabe? Para tipo assim, pô, tô fazendo por você, entendeu? Por você que nunca teve essa oportunidade, estou fazendo por isso. Então, tipo assim, obviamente o Amor na Porta do Lado tem muito sobre mim. Só que vou ficar caladinho, não vou me expor demais sobre o que é sobre mim, entendeu? Não, porque, né, é um podcast de fofoca. Então.
Então, só digo uma coisa. Emocionada, né? É isso, pisciana, fazer o quê? Entenda como quiser. Tá bom, enfim. Eu preciso saber, porque essa é uma curiosidade minha. Agora que as histórias foram apresentadas, eu vou invadir um pouco o espaço de vocês, como pessoas que foram convocadas por uma editora, e perguntar como é que foi esse caminho que levou até o oferecimento coletivo desse processo. Vocês começaram escrevendo, mandaram os textos para a C-Liga, ou a C-Liga convocou vocês e vocês escreveram depois? Como é que foi esse processo de união entre as três? Então, rolou uma intimação, né? Assim, tipo, rolou convite e a Tati se liga, enfim, deixaram a gente muito à vontade para escrever como a gente queria, né? Então, a história não veio uma história tipo assim, não veio um convite, a gente quer que você escreva isso e isso. Não, mas veio um norte, né? O limite de palavras, o que, tipo assim, enfim, teve um direcionamento, mas nada, tipo, muito rápido para escrever isso. Então, eu acho que por isso que as histórias são tão distintas entre si. Isso é ótimo, porque eu, Lívia e Lili somos três escritoras que escrevemos, apesar de a gente escrever muita história sáfica e tal, a gente tem nosso jeito de escrever, o que a gente gosta, de referências e tal, enfim. Então, por isso que as histórias são tão distintas entre si, por isso que eu acho que vai agradar todo mundo, porque, tipo, tem para todo mundo, né? Tem ET, tem gamer, tem digital influencer e cozinheira, sabe? Então, tipo assim, é disso que o Brasil gosta, entendeu? Eu quase que não tenho nada a acrescentar, porque é exatamente isso que a Amanda falou. A Se Liga, na verdade, esse convite meio que foi levantado na Se Liga Com, que falaram aí de um amor entre garotas 2. E aí Nossa, a gente acabou sendo chamada, né, convocada aí a escrever esses 3 livros. E tem sido uma coisa muito interessante, porque eu nunca tinha participado de um financiamento, então os nervos à flor da pele, né? A cada 1% que aumenta ali naquela barrinha, a sua vida gira em torno de dar F5 numa página, mas todo o processo tem sido muito satisfatório, assim, a Tati sempre deixa a gente muito confortável, sendo autora aí da Se Liga, já tendo publicado um livro, enfim, eu já sabia que todo o processo seria bem confortável, então não tivemos nenhum problema. E a escrita do livro também foi não foi fácil, né? Não vou mentir. O autor ele passa pelo inferno enquanto escreve, mas a editora sempre deixa a gente muito livre para poder ser quem a gente é, falar sobre as coisas que a gente acha que são importantes aí para as pessoas que nunca se viram em histórias diversas. E foi muito legal porque a gente nem tinha combinado em escrever histórias tão diferentes, mas quando a gente comentou sobre quais seriam os temas, a gente viu que, nossa, ia ser muito massa, porque são histórias muito distintas mesmo entre si, como a Amanda falou, e eu acho que isso vai abranger um bom público. E eu achei o máximo esse nome que foi escolhido por vocês, porque parece que é um grupo de super-heroínas. Do jeito que você falou na introdução, super elas são as sabe? Naquela vinheta. Naquela vinheta de Liga da Justiça. É muito nome de grupo de super-heroína mutante, cara. Então, assim, eu não tinha como não fazer isso. Elas são as afrosáficas. Amei, vou levar pra vida. Eu vou ter que trocar meu nome de Afrocaminhão pra Afrosáfica. A pessoa fragmentada, ela tem tantos nomes, Afrocaminhão, Lívia, namorada da Iana, Afrosáfica, é complicado. É complicado. Ai, daqui uns dias eu vou fazer aquele vídeo do TikTok. Meu nome é Lívia, mas me chamam de, aí vai ter vários aí. Sim.
Nossa, Lívia. Ó, já se comprometeu aqui, hein? Providencie. Não tem que fazer. Então, eu vou perguntar agora de música, porque assim, eu sou fanática por música. Eu uso música, essas minhas histórias o tempo todo. A maioria dos meus livros só existe por causa de uma música. E eu queria saber de vocês, os livros de vocês têm trilhas sonoras? Vai, Lívia, o esse meu momento é seu. O meu tem bastante. Eu montei uma playlist, mas foi mais para mim. Pode ser que eu disponibilize ela depois aí para o pessoal ter uma experiência legal. Eu tenho esse costume, né, de em todos os meus livros colocar aí trilha sonora, citações de música. Eu acho que é uma característica minha, assim, como autora, que eu não consigo abrir mão, e eu acho que faz parte de mim, né? A gente vai se descobrindo ao longo do tempo. Tem um especial, porque tem uma especial, uma música assim muito muito marcante para mim, que é do Jorge Aragão, chama Conselho. Nossa. Não é do Jorge Aragão, né? Fundo de Quintal, mas é interpretado pelo Jorge Aragão. Nossa, e essa música... a minha avó ouve isso direto. Então, eu conheço ela. Eu conheço essa música pela voz do Almig Neto. É a minha versão favorita. Isso. Assim. Também é muito boa. Eu gosto da voz do Jorge Aragão porque meu pai cantava para mim quando ele era vivo, e ele cantava essa música quando eu tava meio para baixo. E a Maia, ela tem essa questão aí familiar, né? Não vou entrar em detalhes, mas ela passa por uns momentos assim complicados na vida, assim, questão de luto. Então, a música, o pai dela era músico, então a questão da música na história ela é bem especial, sabe? E essa em questão, assim, Conselho do Jorge Aragão é uma bem especial mesmo, desse livro. Então, eu gosto muito de escrever ouvindo música. Eu não boto músicas assim, começo de capítulo e tal, mas as minhas histórias sempre são permeadas por músicas, e músicas que aparecem nas cenas, ou que eu escrevo escutando música, desde o Vozes Negras, antes, né? Mas enfim, né? Dos livros publicados, sempre tem uma música marcante, assim, no meio do livro e tal, não sei o quê. E para esse tem. Eu até botei no Twitter, uma das 500 divulgações. Eu fiz uma playlist, tipo, faz parte do meu processo criativo. Eu tenho que fazer uma playlist do livro, então, tipo assim, sempre tem playlist. E já está divulgada, mas eu posso publicar depois, enfim, vocês que sabem. E a música não vou dizer a música tema, mas uma música que, tipo assim, ela é uma vibe, assim, do livro, é Mania de Você, da Rita Lee. Porque, enfim, tem uma cena, eu não vou falar muito não, mas tem uma cena e tem essa música, enfim. Quando vocês lerem, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas, assim, tipo, eu posso dizer que a música do casal é Mania de Você, da Rita Lee. Que eu amo. Nossa, gente, isso. Vamos lá. Agora, para encerrar, eu vou incorporar a intimista e perguntar para vocês quem vocês buscam alcançar com essas histórias. Eu quero que cada uma fale sobre o porquê é tão importante para vocês alcançarem essas pessoas e qual é a sensação de finalmente estar conseguindo espaço para fazer isso. Nossa, difícil. Tá bom, vou lá. A Lívia sabe que eu sou assim. Eu faço isso direto. A Lívia sabe. Ela só solta aí, sabe? Você que lute aí com a pergunta. Nossa. Então, quem eu espero alcançar com as minhas histórias, principalmente mulheres negras que também gostam de outras mulheres, entendeu? Mas, assim, todo mundo que tiver com o coração aberto e quiser sair um pouco, assim, né, da mesmice, da caixinha de ler sempre as mesmas histórias, né? E meio que não sei, tipo, é que é complicado, sabe? Mas eu quero alcançar pessoas que também acreditam na possibilidade de se verem nas histórias e de
Pô, eu nunca li um livro assim, sabe? Tipo, duas meninas negras se amando, duas meninas negras e gordas se amando, né? Um ponto importante frisar, né? Que todos os protagonistas são negros e gordos, né? Então, tipo, até porque eu sou uma mulher negra e gorda, então, tipo, enfim, né? É, mas, nossa, é tipo libertador, sabe? Porque trabalhar com pessoas que acreditam no meu trabalho e que acreditam no poder da minha escrita e que acreditam e que abrem esse espaço, né, para mais representatividade, para mais criação de história, é tipo libertador, sabe? Tipo, tanto o apoio das meninas, o apoio da Tati, o espaço do Se Liga, e também falando mais individualmente, né? O trabalho, o apoio dos meus amigos e da minha gente nesse empenho, tipo, você sente que o que você faz vale a pena, entendeu? É que, tipo, não é em vão, sabe? Que você não anda sozinha. Então, o espaço que o Se Liga tá dando e, tipo, o Afrostática em si, ele é um projeto, ele é mais que um projeto, né? Ele é um acontecimento. Toda vez que eu comento assim, que o Afrostática é um momento, eu não tô brincando. Um projeto como a Afrostática dele é um momento, entendeu? Tipo, imagina só, 3 livros, você tem em casa 3 livros escritos por mulheres negras, protagonizados por mulheres negras se amando, e 3 escritores que gostam de mulheres. Enfim, é tipo assim, surreal. Parece ser mentira, estou bom que é, mas não é mentira, sabe? É muito real, e tá acontecendo. Tipo, é maravilhoso, não poderia ser melhor. Vai, Lívia. Eu tava pensando, né, nessa pergunta, meu Deus do céu. Bom, quem e o que vocês buscam alcançar com essas histórias? Olha, quem eu busco alcançar? Eu sempre falo que o meu foco são mulheres caminhoneiras e pretas, isso não muda. Continua sendo uma história para elas, sobre as coisas que a gente sente, mas nessa história em especial, a Maia ser uma mulher desfeminilizada é uma parte da vida dela, porque já aconteceu tanta coisa na vida dessa mulher que eu acho que o que eu quero buscar alcançar com essa história é que a gente passa por muita coisa depois que a gente é jovem, né? Depois que a gente passa da juventude, porque eu acho que existem muitas histórias de jovens adultos e eu acho super importante esse movimento, mas eu também gosto de dizer sobre o que acontece depois que a gente passa daquela fase de eu me entendi como lésbica, ou bi, ou pan, enfim. O que acontece? As contas vêm, o emprego vem, a gente passa raiva, a gente sofre por perdas, como sabe, lidar com a vida depois de mais velha, depois dos 25 anos. Então, acho que é isso que eu busco alcançar, assim, essa narrativa pós-juventude, é o meu principal nesse momento. E também instigar aí as pessoas a pensarem como seria se existissem extraterrestres por aqui, se, sei lá, a gente não está vivendo no meio de alguns deles e está passando despercebido, entendeu? Então, acho que é isso. E o público a ser alcançado são as caminhoneiras mesmo, mas assim, todas as mulheres negras e sáficas que quiserem ler assim a minha narrativa, eu vou ficar muito feliz, porque eu acho que dá para tirar assim muita coisa. Não precisa ser caminhoneira para ler as minhas histórias, eu falo isso. Não precisa, entendeu? Não é um pré-requisito. Então, é isso. Eu acho que o foco são mesmo as mulheres sáficas e pretas que queiram ler sobre o amor e se colocar aí nesse universo que eu crio para mim, assim, desde sempre. E a sensação de ter conseguido espaço é incrível.
assim, eu me considero muito privilegiada porque eu venho tendo espaços aí nos últimos tempos para falar sobre ser uma mulher desfeminilizada e falar as minhas histórias e colocá-las no mundo. Mas ter mais essa oportunidade é um presente. Nossa, é uma sensação incrível. Como a Amanda disse, Afrosáficas é o momento e nem é meme. É realmente o momento, é o momento da gente parar e olhar e falar assim, poxa, realmente a gente precisa dessas histórias. E não é porque eu que escrevi a minha história, mas ela é necessária, assim como a da Amanda da Lili é. Então, eu acho que é importante os olhos estarem voltados aí para o Afrosáficas, que as pessoas consigam ajudar a gente a levar essas histórias para as pessoas que precisam. Porque, como eu disse aí esses tempos atrás, eu acho que como autora é isso que eu mais quero, poder levar as minhas histórias aí para essas garotas. Porque eu não tive a oportunidade, quando mais jovem, lá pelos 16, ver nas coisas, então eu não abro mão de poder oferecer isso para as meninas, sabe? Bom, eu como fã da Lívia, vocês sabem que eu sou fã dessa pessoa. Agora eu não largo mais, eu vou encher o saco dela pra da vida dela. Entendeu? Eu, como fã da Lívia, eu vou dizer uma coisa. Você não precisa nem gostar de mulher pra você ler essa criatura, tá? Porque eu sou uma das fãs héteros da Lívia. E olha, pra você ver, existe a cota. Eu sou parte da cota e eu leio tudo que ela escreve. Não fiquem envergonhadas, tá bom? Hétero, não fiquem envergonhadas. Héteros, me leiam. A gente aceita todo mundo. A gente é inclusivo. Nós somos inclusivos, a gente somos héteros. Eu tenho amigas que são. Você vai achar que ela tá ficando doida. Entendeu? Talvez você até pense, será mesmo que eu não quero dar uns beijinhos em alguém? Entendeu? Mas você... Eu acho que a Lívia é cura hétero, hein? Tem essa possibilidade também. Não chegou ainda não, mas da Lívia pode ser, hein, que mude alguma coisa aí. Pode ser que mude alguma coisa, entendeu? Então, leiam essas mulheres, ainda que vocês não sejam da classe LGBTQIA+, porque elas merecem ser lidas, elas são necessárias e elas são ótimas escritoras. Eu tô puxando o saco porque eu sei o que eu tô falando. Eu já li as 3. O ego agradece, viu? Pode me cobrar porque eu sei do que eu tô falando. É isso, gente. Muito obrigada por receber vocês aqui. Eu estou muito feliz de ter conseguido formalizar essa entrevista. Foi um prazer e uma honra tê-las aqui, essas super heroínas da literatura, as Afrosáficas. Amei. Cliquem nesse link aqui embaixo, que está na descrição do episódio, para poder apoiar esse projeto no Catarse, para que elas cresçam, sejam vendidas por todo o Brasil. E comprem os livros também, depois que eles forem lançados, pessoal, porque a gente precisa cada vez mais de ter escrituras que trazem esse tipo de representações para o nosso meio literário. É isso. Esse foi Sobre a Escrita. Até logo e tchau. Aí do futuro, na pós-edição, querendo avisar que, infelizmente, a autora Lili Lua não conseguiu enviar para mim a voz dela gravada para que eu pudesse adicionar ela nessa edição, porque ela está, infelizmente, trabalhando em alto mar e no local onde não se tem internet com facilidade. Devido a isso, em homenagem a ela, mesmo na ausência dela, a frase do dia é dela. Lili Lua uma vez escreveu: "Não precisava daquilo e olhou para mim. Realmente olhou para mim, e não para um pedaço de carne com que passaria essa noite. Eu podia sentir a chance desse olhar comparado aos homens com que já estive. Além dessa diferença, ainda havia algo mais." Do livro Temos Nosso Próprio Tempo, da autora Lili Lua. Eu vejo vocês na próxima. Até logo e tchau.